Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani. Na aula de Geografia, nós vamos iniciar a unidade 2, a interdependência campus-cidade. Você já pensou sobre a origem dos produtos que consumimos em casa? De onde eles vêm? De onde vêm e quem produz os objetos e alimentos utilizados e consumidos no nosso dia a dia? Você sabe a diferença entre zona urbana e zona rural? Fique atento para aprender mais sobre esse assunto nesta unidade. Primeiro, a cidade depende do que é produzido no campo, e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. A interdependência entre espaço rural e urbano ocorre com relação às atividades econômicas, mas também com a força de trabalho que vive em cada um desses espaços. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso nessa unidade. Bom, pessoal, aqui nós temos duas imagens, uma que representa a zona rural e uma outra que representa a zona urbana. Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. Isso é fato e nós já conhecemos sobre isso. Mas nós temos que entender o seguinte: as pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comuns. Por exemplo, alguns serviços como de eletricidade, água, esgoto tratados, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Na cidade, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos um dos outros. Já na zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazenda, entre outros. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves são chamados de pecuaristas. As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar para o outro. É muito importante que as pessoas procurem se divertir e distrair para poder manter a saúde mental e física, e principalmente nesse tempo de pandemia no qual nós vivemos. Nas cidades, há formas de distração das pessoas podem ser cinema, teatro, zoológico, parques. Já no campo, pode ser uma maneira também mais simples de diversão. As pessoas podem se divertir pescando, andando a cavalo, tomando banho em rio, cachoeira, frequentando rodeios, bailes, entre outras atividades. Na cidade ou no campo, as pessoas podem se distrair lendo bons livros, fazendo os passeios a pé e conversando. E isso é uma coisa muito importante até para a nossa saúde mental, caros estudantes. Lá na página 58, nós vamos iniciar o capítulo 3, Organizando o Espaço. Para iniciar então a nossa atividade, eu vou ler a história em quadrinho que tem ali na página 58. Então começa assim: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica. Quero cuidar dos pacientes. E vocês? Eu quero ser músico. E eu vou ser engenheiro. Vou construir obras. Você acha difícil aprender uma profissão? Tudo começa na escola. Aprender a ler e escrever, em primeiro lugar. Você já entrou na escola? Sim, meus pais me matricularam este ano e eu quero ser veterinário.
Todos podem frequentar a escola, toda criança e adolescente tem o direito à educação e escola pública perto de casa. E você, já sabe o que vai ser? Não, ainda não sei. Com tantas perguntas, acho que você poderia ser jornalista. Jornalista, gostei da ideia. Bom, pessoal, essa história em quadrinho retrata um pouco dos tipos de profissões. E nós temos distintas profissões, tanto no campo como na cidade. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas profissões no próximo ponto a seguir. Lá na página 59, acompanhe a leitura. O trabalho no campo e na cidade. Nas diferentes profissões, são empregados conhecimentos e ferramentas específicos. O pequeno agricultor, por exemplo, conhece os solos, as técnicas manuais de plantio e pode usar ferramentas como o arado. Já um grande agricultor usa máquinas potentes para arar a terra e alta tecnologia na plantação. Por meio do trabalho e da tecnologia, ambos estão modificando o espaço em que vivem. As profissões geralmente estão ligadas às atividades econômicas. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam conjunto de conhecimentos próprios. As atividades econômicas são agrupadas em setores. Veja as fotos a seguir. Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho dessas atividades econômicas e como que elas são agrupadas, então, em setores. Ainda na página 59, nós temos lá atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O agrupamento dessas atividades, eu vou destacar aqui para vocês, é no setor primário. Então, nós temos ali plantação de café na área rural de Jacutinga, no estado de Minas Gerais, 2014. Em relação ao setor primário, então, as pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente no campo, conforme vocês podem estar observando aqui na imagem da página 59. Então, esse seria o setor primário. As atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo, elas são do setor secundário. E vocês conseguem observar aqui, então, uma imagem da indústria automobilística de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, uma imagem de 2015. Então, estou falando agora sobre o setor secundário. E essa imagem representa a atividade do setor secundário, como eu falei para vocês, que é uma atividade de transformação de matéria-prima em produtos. Muitas das atividades industriais são realizadas na cidade. Então, diferentemente da que eu falei anterior, do setor primário, do setor secundário, muitas delas estão presentes na cidade. Não quer dizer que esse tipo de setor não possa estar inserido também na área rural. Até nós temos alguns arranjos produtivos locais que estão localizados também no setor rural. Então tem essa possibilidade também. Atividades de comércio e prestação de serviços, escolas, hotéis, hospitais, bancos e etc. São do setor terciário, conforme eu vou destacar aqui para vocês. Nós temos uma imagem, então, do Centro de Teleatendimento de empresa terceirizada em São Paulo, no estado de São Paulo, de 2015. Em relação ao setor terciário, as pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente na cidade. Ou seja, e eu quero que vocês lembrem o seguinte, o que é atividade do setor terciário? São atividades do comércio e prestação de serviço.
Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula de Geografia. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Até mais!